E hoje eu tô recebendo aqui com muita satisfação, com muita honra, esse irmão querido do Lincoln, que ele é tatuador, autor, filho de Xangô e de Oxum, ó que beleza! Ó, Aí. e macumbeiro, Du, bem-vindo, que assim, eu recebi pedidos para trazer você, você foi o único convidado que eu recebi pedidos, a gente já estava combinado? Já Caramba. estávamos combinados, mas eu recebi pedidos, leva o Du pro Causos de Macumba, então, Du, uma honra ter você aqui. Poxa, a honra é minha e assim, ficar sabendo que houveram pedidos é mais honra e mais responsa, né? Porque eu não sou muito de ser um cara que fica fazendo conteúdo para rede social, né? Então eu vou aparecendo em momentos pontuais, assim, né? Uma live com o Rodrigo, uma live com o PH, uma Coisa live com o Pai assim. Alê. Não, mas é bem pontual, né? E aí acaba que a galera vai se identificando, né? Porque eu não tenho muito, assim, muito pudor de me abrir, sabe? De me rasgar. E nesse meu livro novo que tá saindo aí, ele é uma... rasga, mas que rasga Aí mesmo. você Então eu tira a acho pele legal. mesmo, né? Daí você tira a pele mesmo. Ô, Du, é engraçado, Ali é demais. eu conheci o seu Instagram lá no começo da pandemia, com um vídeo que você fez, né? Onde você fala sobre. Que foi bem naquele começo, onde tava toda aquela tensão, né? Das pessoas com medo em excesso, com aquele pânico de ver que na época ainda nem tava, a gente nem tava no pico. Mas eu lembro que Não, tava a Itália, tava tudo fechado, então a gente tava sim. naquele desespero. Eu lembro de eu ter assistido aquele teu vídeo que você subiu no IGTV, onde você conta um pouco também, você fala um pouco sobre depressão, e eu me lembro de ter falado assim, cara, que respeito por esse cara, assim, justamente por você, num vídeo, no seu Instagram, você trocar uma ideia mesmo, e você tava ali de uma certa forma até orientando as pessoas a não Não, entrar nessa noia de ficar vendo notícia o tempo todo, de ficar, sim. né, para tentar desligar um pouco, para não entrar na pira, né, que é muito perigosa. Assim, eu experimentei a depressão muito forte durante quase 15 anos, assim, né? Muito forte, de várias síndromes. Cada ida ao psiquiatra, ao terapeuta, era uma síndrome diferente que aparecia e falava, ó, você tá com a síndrome tal, tá com a síndrome tal. E eu sempre digo para ter muito cuidado para você não se identificar muito com as síndromes, né? Porque senão você passa a se olhar e a se achar e a se identificar com a síndrome. Tá, eu tenho síndrome... Eu fiquei muitos anos assim me identificando com as síndromes, né? E naquele momento, assim, do início da pandemia, eu estava no meu assentamento de Exu do Ouro e eu falei assim, bom, eu preciso aproveitar meu tempo para fazer algo que eu vá distrair minha cabeça, que não seja algo patológico, tipo arrumar um guarda-roupa com as camisas brancas e fazer um degradê, sabe? Camisas brancas, cinzas e blá, 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 ou arrumar o armário da minha cozinha da panela pequena para panela maior, porque isso também é uma patologia. Né? Eu dessa patologia eu não sofro. Eu não sofro mesmo. Mas tem muita gente que passa perto com essa patologia. Né? Assim, fazendo a pós de psicologia analítica, igual eu estou fazendo agora, né? As aulas de patologia, essa é uma das que mais aconteceu durante a pandemia. Essas pessoas que desenvolvem essa patologia eu preciso exercer domínio sobre alguma coisa. Então, ela exerce o domínio sobre a organização da casa, mas, na verdade, ela não está ocupando a mente de uma forma saudável, né? E essas notícias começaram a chegar para mim. E no meu assentamento de Exu do Ouro, ele me falou, ó, hora de você colocar em prática e escrever seu livro. Aí eu iniciei, assim, eu já tinha, né, o esqueleto montado do livro e comecei a escrever. E nessa época eu comecei a fazer pela segunda vez o curso de Exu do Ouro, porque eu queria experimentar o curso com a saúde mental mais no lugar, sabe? Porque da primeira vez eu estava meio desorientado. Enfim, aí num diário
que o Rodrigo manda, né, no meio do material, eu fui fazer alguns exercícios assim, de gestão da emoção e tal, aí seu Exu do Ouro me cortou e me disse assim, olha, nesse diário você vai escrever o livro à mão, usando grafite, né, todo o poder que existe nesse mineral de atração, né, o movimento da sua mão. Então, exerça movimento, exerça a magia do grafite ali e escreva o livro à mão. Um livro de 168 páginas. E aí eu fiz isso, escrevi o livro inteirinho à mão. E todos os dias eu tinha que colocar no assentamento e fazer algumas mandingas ali em cima. E me veio essa ideia de compartilhar com as pessoas, porque muita gente estava entrando numa paranoia muito profunda, né? Aí eu fiz aquele vídeo, porque se você entorpece a cabeça com todo tipo de notícia ruim, é aquilo que você vai... Né, porque a mente, né, ela não consegue distinguir se aquilo que você está assistindo é só algo que está acontecendo com outra pessoa ou que está acontecendo com você. O seu corpo sente como se fosse com você, né? E vai envenenando o seu corpo. Então, eu me senti, assim, mesmo não gostando de vídeo, porque eu tenho dificuldade de falar em público, eu não gosto muito você acha que você já pode mudar esse conceito aí, viu, Du? Pode mudar esse conceito. Mas foi importante. Não, com certeza, viu, Du? Pode. Você tá chegando nas pessoas, assim. Para as pessoas pedirem para você falar, é porque você tá alcançando da sua forma, né? Eu brinco que quando a gente vai falar com TV ou com internet hoje em dia, com celular, com computador, o que mais importa é a tua emoção. A emoção que você tá passando, a verdade que você tá passando. E você passa muito isso. E esse vídeo tá indo ao ar hoje, que é 29 de setembro. E eu deixei pra ele ir ao ar hoje, né? Eu sempre subo uns vídeos de terça, quinta e domingo. Então, nessa última terça-feira do mês de setembro, que é o mês de Setembro Amarelo. Eu quero dedicar também essa conversa, esse nosso bate-papo a um grande amigo que fez a passagem. Que infelizmente ele efetivou o suicídio, né? Que é um amigo, um irmão, assim, que era um companheiro, uma pessoa... E foi o maior choque, né? O Jean Carlos. E foi de 22 anos, que foi um choque porque a gente... eu nunca tinha convivido com alguém com depressão. E ele não... E na minha cabeça, a depressão era aquela pessoa... jogada na cama, sem comer, sem querer tomar banho, sem querer conversar. E ele não, ele era um cara que ele tava assim, gravando o programa da GNT, né? Porque ele era maquiador, cabeleireiro. Ele tava gravando o programa da GNT, clipe do Nego do Borel, indo pro Rio de Janeiro. Aparentemente, ele tava feliz. E você sabe que eu ouvi um mês antes, né, dele efetivar isso. E depois você vai pensando, putz, eram sinais. E a gente teve uma conversa sobre espiritualidade. E ele me pergunta sobre, como é que é a questão de droga, né, na espiritualidade. Mas quando ele me perguntou, como eu sabia que ele estava nesse meio artístico e ele tinha me contado alguns casos que ele tinha visto, eu achei que ele estava até perguntando em relação a isso. Depois da morte dele, que eu vim saber que ele estava realmente envolvido aí, tomando algumas medicações, enfim. Então, o quanto a gente tem que ficar alerta e principalmente ver que é uma doença, que ela é grave e ela se manifesta em cada pessoa de uma forma, né, Du? Esse meu amigo, ele era assim, tava sempre pra cima, brincando, né? No dia que ele se matou, ele passou ainda no salão de cabeleireiro de uma amiga, conversou com ela, criou todo um plano pra despistar o namorado, pra despistar o irmão. O irmão conseguiu chegar no apartamento, ele ainda estava acordado, ele pediu um copo de água pro irmão e aí pulou, né? Ele efetivou realmente a passagem. E aí foi um susto que eu falei, cara, então a depressão, ela não é aquilo que a maioria das pessoas enxergam, que é aquela pessoa que tá jogada, né, Du? Eu disse, acho que no podcast do Banda EAD com a Júlia, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Existem alguns tipos de depressão, né? Só que o que fica mais no inconsciente coletivo é essa da pessoa que se entrega, né? Que ela não se cuida mais, ela não quer mais saber de... Ela não toma banho, ela não come, ou ela vai comer demais, vai tomar banho demais. Então, existem
O único lance é que ela não sai da cama, ela não sai de casa, ela só quer ficar na frente da TV, ela não quer produzir mais, não quer fazer mais nada. Agora, no meu caso, por exemplo, eu fui, quando eu lancei o livro do Atlético, né, assim, meu time de coração aqui. Esqueci de falar, gente, atleticano. Eu sou, cara, atleticano. Tô feliz, né, liderando meu campeonato brasileiro. Aí, eu tava vivendo uma época que para muita gente era assim, putz, o cara fez um projeto, um livro, levou no clube, toda a diretoria do clube aprovou o livro, virou um livro oficial, ele tem acesso ao centro de treinamento, ele virou amigo dos jogadores, ele anda com os jogadores, ele anda com dirigentes, ele recebe presentes do clube, ele é homenageado no aniversário dele, aí ele vai lançar o livro, os jogadores vão no lançamento do livro. Nossa, esse cara tá fazendo um monte de coisa, ele tem uma banda, a banda dele foi tocar, e um monte de gente gosta da banda dele, pá. Só que, na verdade, eu tava assim, eu mal consigo lembrar dos programas de rádio, de TV, que eu fui naquela época. Porque a depressão faz isso. Tudo que é bom, você esquece muito rápido. Né? Esse é o grande lance. Eu vivia momentos assim, inesquecíveis e sonho de qualquer torcedor ou quem escreve um livro. O livro vendeu mais de 51 mil cópias. Assim, e aquilo para mim já estava... Eu não via mais graça, eu não queria nem ver a capa do meu livro na minha loja, lá no estúdio, porque ficava lá e eu não queria mais ver. A depressão me tirava isso. Agora, se algo ruim acontecia, me derrubava, mas me derrubava por dentro, porque por fora as pessoas não notavam. Porque eu saía para o trabalho, porque eu tinha outros projetos e porque eu não parava de desenhar, não parava de produzir. Só que eu olhava a minha profissão, a minha arte, e aquilo não tinha mais graça para mim. Eu olhava o meu livro e não tinha mais graça para mim. Eu tinha convites para visitar o centro de treinamento do Atlético, né, as pessoas me ligavam, Du, há muito tempo que você não vem aqui e tal, é um lugar super fechado, restrito, e eu, cara, é o sonho de muita gente, mas eu não quero ir, sabe, eu prefiro ficar no meu estúdio, vou trabalhar, e as pessoas não percebem esses sinais, assim, resumindo, elas acham que tá tudo bem, você só não quer ir, seu livro é um sucesso, sua banda é muito massa, a banda gravou um clipe na época, gravou um documentário, e muita gente viu e todo mundo gostou, e eu ia, mas numa má vontade de gravar o clipe, sabe? Nossa, ficou lindo o clipe, tá, legal, mas eu já esqueci até, assim, eu não consigo lembrar direito do dia da gravação do clipe, e até hoje eu não consigo lembrar direito do dia, né? E isso acontece e as pessoas não percebem, porque eu não estava deitado na cama, entregue, mas por dentro eu estava entregue, totalmente entregue, desistindo já, né? Ô, Du, e você que está estudando, ou você que trata, né, dessa doença, como que é a melhor forma, né, para você identificar isso, às vezes, dentro da tua própria casa, né, ou do teu ciclo de amigos? Como se aproximar, ou o que uma pessoa que, de uma certa forma, fala, será que tá realmente tudo bem? Ou será que... Como que você aborda, né, isso para também você não gerar nenhum tipo de gatilho na pessoa, né? Porque a gente, às vezes, a gente tem uma mania boba, né, de querer... A gente acha que a pessoa tem que agir como você agiria, ou pensar como você pensaria. Então, qual a melhor forma? É dizer, olha, eu tô aqui pro que você precisar, se precisar conversar, é realmente abrir para que a pessoa se sinta à vontade para falar, tô perguntando até para saber mesmo como que a gente agiria nesse caso. Eu aprendi o seguinte, né, que o que funcionou muito comigo e é o que funciona dentro dos consultórios, né? Primeiro, ficou muito banalizado esse negócio de, se precisar eu tô aqui, né?
se banalizou demais. Então, se você precisa e você está contando com uma pessoa e você conversa e se abre com essa pessoa, daqui a pouco aquilo virou uma fofoca e tá todo mundo falando de você, e tá todo mundo falando mal, e tá todo mundo falando que você precisa de Deus, que você precisa... muita gente tem uma vida muito pior do que a sua, você está sendo ingrato. Eu sofri mais com isso, esse negócio de ingratidão. Você está sendo ingrato, olha a sua vida, olha as coisas que aconteceram. E isso te joga muito mais para baixo. Sim. Então, a melhor maneira, assim, as pessoas que me ajudaram muito, por exemplo, eu cito muito o Rodrigo, porque o Rodrigo ele foi o primeiro a me ouvir e a me dizer assim, olha, eu tô aberto a escutar tudo que você precisa falar, né? E sem julgamentos, sem medo, e você não é fraco por isso. E se você tá precisando da sua medicação, toma a medicação. Depois o meu terapeuta, né, ele me falou muito sobre a questão do remédio, que não brigue com o seu remédio. Se você tiver que tomar remédio, tome o remédio. Assim, não entre em conflito com ele, porque você precisa. Tem uma química faltando no seu corpo. Eu fiz vários exames assim, de hormônios e exame de sangue para saber se algo estava faltando. Assim. E você acha, tá faltando dopamina, porque seu corpo não está produzindo mais a dopamina. Então, comecei a correr e aquilo começou a gerar, né, dopamina. E ajuda, mas eu ainda preciso do remédio. Já diminuiu muito, porque eu tomava 8, 9 remédios por dia. Hoje em dia eu tomo 1. Né? Às vezes aumenta a dosagem, às vezes diminui. Agora, ouvir é o que tem de mais importante. Às vezes você não precisa falar nada para a pessoa. É isso. Se abra para ouvir e sem julgamentos, assim... Nossa, que besteira, é isso que está deixando essa pessoa triste, gente? É isso que está trazendo depressão para ela? Nossa, que besteira, tem gente passando fome no mundo. Não, é a pior coisa a se pensar até, porque aí você não vai saber tratar com a pessoa, sabe? Exato. Não despreze o sofrimento de ninguém. Assim, nunca despreze o sofrimento de ninguém. Eu conheço pessoas que se mataram muito próximas e um deles ficou muito marcado porque eu tinha um local aqui perto que tinha eu fazia muito show, trazia muitas bandas para tocar aqui de metal, de hardcore e tal. E esse moleque, pô, adoro, amo. Eu também adoro. Moçada, coloqueirada que eu já fui. E eu sou muito eclético, assim, dentro do punk rock, do hard rock, do metal. Eu também, assim, a gente, só um parênteses na conversa, Paulinha Gagarra vai de The Doors a Pantera, assim, ó, do palito. Oxi! Do palito, assim, ó. Pantera hoje. Eu amo Pantera, eu sou tipo fã. Caraca, é maravilhoso, né? Aí esse amigo nosso, ele sempre ia nos shows, a banda dele sempre tocava, ele já cantou junto comigo numa outra banda que eu tive. E assim, ele um dia soltou um vídeo na internet falou, olha, eu tô num hotel, eu sempre disse que um dia eu ia me matar, porque eu não estava aguentando mais. E eu descobri uma maneira de morrer sem dor, eu pesquisei e tal, e nesse vídeo ele fala, ele culpa algumas pessoas, aí entra do lado, né, assim, esse lado de a culpa não é das pessoas, né, assim, a gente precisa assumir aquilo que a gente, né, bom, é uma característica principalmente nossa botar a culpa nos outros, né, assim, é muito ocidental isso, né. Então ele fala, ó, o vizinho tal, e ele vai citando nomes e tal, se despede, diz que o hotel não sabe de nada, né? Quem me vendeu esses negócios também não sabia de nada, e aí ele desliga o vídeo, poucas horas depois acharam ele morto no hotel. E eu assisti aquele vídeo, e uma das reclamações dele, né, assim, eu muito chocado vendo, porque ele, né, poucos dias antes a gente estava lá ouvindo ele cantar na banda dele, era o que ele mais reclamava, as pessoas são falsas, elas não te escutam de verdade, elas não... Então, escutar é muito importante, entender que a pessoa está sofrendo
parece banal para uns, mas para ela não é, sabe? Então, e eu sofri muito com isso, né? Sendo chamado de ingrato, e eu abracei isso, me sentindo uma pessoa ingrata. Que aí piora, né? Você põe um Piora, saco de areia, assim, né, na pessoa. Porque aí ela vai... cria uma outra culpa, que é a culpa do se sentir puta. Eu não devia estar sentindo isso, né? E fica pior, né? E isso vira uma areia movediça, né? Uma bola de neve. Você já tá mal e as pessoas julgam e tal. Então, na hora que aparece alguém que te escuta, putz, aquilo faz assim... Cara, ele me escutou, ele não me julgou. Quando o Rodrigo Queiroz me deu um abraço assim, um dia aqui em Belo Horizonte, me falou assim, Du, muitas pessoas estão passando por isso. Assim, não se culpe, né? E vamos conversar mais a respeito. Né? Poucos dias depois, ele me convidou para fazer ele estava iniciando o curso de Preto Velho, mestre em inteligência emocional. Era a primeira vez, era um curso beta, ele ia fazer um teste e me convidou para participar do curso, né? E ali algumas coisas começaram a mudar, assim, na minha vivência espiritual de novo e a minha aproximação da espiritualidade, porque eu sofri muito com isso e assim, como Exu sofre muito preconceito, inclusive na Umbanda, muitas vezes, né? Eu fui vítima de muito preconceito na minha família mesmo, por parte de mãe, né? Eu sou a maldição da família, desde moleque, porque com 9 anos de idade, lá nos anos 80, eu furei as 2 orelhas, eu queria deixar o cabelo crescer, então, você é viadinho, você é mulherzinha, você isso aí não vai dar em nada, aí você vai estudar, você estuda, você se dá bem nos estudos, mas o cabelo tá grande, tem que cortar, a barba tá grande demais, tem que cortar, esse cordão que você tá usando é do demônio, e eu fui convivendo com esses preconceitos, né, e assim, é uma outra coisa que me ligou muito a Exu, né, assim, um orixá que sofreu preconceitos e que não era nem considerado orixá até pouco tempo atrás na Umbanda brasileira, e que é sempre o demônio, ele é sempre, né, o cara hostilizado nas outras religiões ocidentais, eurocentristas, né? E isso, até isso me ligou muito a Exu, né? Fora o caso do resgate, né? Então, eu vou querer que você conte isso, mas até foi importante você falar dessa questão da tua família. Eu recebo muitas mensagens, eu não sei se você já recebeu lá no teu Insta, mas eu recebo muitas mensagens, principalmente do pessoal que está na faixa aí da adolescência, né? Que ainda mora com os pais e fala, olha, minha mãe não aceita, como é que eu faço, né? A gente fica brigando muito. É difícil, assim, porque eu acredito que a gente tem que respeitar o lugar que você tá morando, né? Então, se você tá morando com a tua mãe e teu pai, eles não aceitam, então pra que você vai ficar, né? Se mantém em silêncio, faça tuas rezas em silêncio. O dia que você se emancipar, que você tiver, né, o teu lugar, o teu trabalho, a tua casa, você vai fazer o que você bem entende. Mas como que foi pra você esse processo? Assim, quando você se encontra com a Umbanda, você já morava sozinho, já não estava mais com os teus pais? E como você lidou com isso, com esse preconceito? Eu aqui em casa eu também passei por isso com os meus irmãos, assim, eu tenho um congá aberto, né? Minha casa é pequena, então eu tenho um congá aberto. E eles vêm, eles ficavam, meu Deus. Eu falava, só respeita. Mas na hora que tava tocando samba, com o pagode, ligava pra mim cantando música de algum. Vai entender, né? Eles nem sabem que estão cantando esse ponto marcante. Vai entender, né? Então, como que você lidou com isso, assim? Olha, eu quando eu me liguei a Umbanda, eu já tava com a minha companheira que ela já estava muito ligada às religiões mais universalistas e a magia, assim, não a Umbanda em si, né? Assim, eu abracei a Umbanda com toda a minha força, mas ela mantém altares de Umbanda, mas ela é mais universalista mesmo. Só que eu fui
na minha adolescência, vivendo ali dentro da casa da minha mãe nunca, ela nunca foi de pirar muito comigo, não, porque meu pai, ele era estilista, um cara que com 18 anos, ali nos anos 60 para os anos 70, ser estilista era considerado uma coisa absurda, cabeludão e tal. Então, eu já falava pro meu pai, você não pode falar nada comigo, porque o que você fez ali, você foi totalmente contra a cultura, então... Aí, mas, como a gente não tinha grana, e a gente passava muito sufoco de grana, assim, de não ter o que comer, de ir dormir, minha mãe falasse assim, olha, vai deitar e a fome passa. Assim, de literalmente não ter o que comer. E aí a gente entrou num processo muito difícil, porque hoje eu consigo entender a dor que era para minha mãe dizer isso para os filhos. Assim, eu e mais 2 irmãs em casa, e a gente não ter o que comer, e muitas vezes o cara da mercearia, que tinha mercearia ali do lado, ele dava um arroz, uma sardinha, um negócio, e a gente misturava e dividia, e a gente comia. Eu não tinha uma cama para dormir, eu dormia num sofá que era mega, ultra desconfortável, que tinha uns buracos, aí eu enfiava umas almofadas e deitava. E veio a pressão da família, né, que era muito católica, que de repente todo mundo virou evangélico. E veio a pressão justamente em cima de mim, de que isso acontecia porque eu era um cara que estava entristecendo o Espírito Santo de Deus, eu era um cara que estava fazendo Deus pesar a mão sobre a minha família, e Deus estava fazendo a gente sofrer, sabe? E isso levou as minhas irmãs à igreja evangélica primeiro, e fizeram muita pressão para que eu fosse, né? E eu, a princípio, não quis, eu entrei numa vida meio louca, assim, contei isso até na live do Pai Alê, né? Eu fui uma vez para a rua, eu já estava no limite e aprontei a madrugada inteira e acabei dormindo na rua, assim, numa encruzilhada até num bairro aqui de Belo Horizonte. E acordei, assim, no meio da madrugada com um ser que desde pequeno eu vejo nessas coisas espirituais, assim, desde muito novinho. E esse ser, ele me falou assim, ó, levanta daí, porque se você continuar essa vida aí, você vai morrer. Então, a gente tem algumas coisas para fazer com você. E ele não tinha uma aparência angelical, sabe? Uhum. Ele tinha um olho preto, assim, né? E vestia uma roupa preta e tal. Só que essa pressão na família ficou... Eu saí um pouco dessa vida que eu estava e fui refletir, né? Porque eu achava que a minha mãe não merecia aquilo. Por todo o esforço dela para manter a gente junto Só que eu tive que sair da casa da minha mãe e morar com uma tia que era, assim, extremamente radical, evangélica, e ela não aceitava nada, não aceitava as minhas roupas, meu cabelo e nada. Então, a princípio, eu fiquei um tempo lá, voltei para casa e ela começou a fazer as compras e levar para minha casa. Então, ela regulava até, ó, isso aqui vocês vão comer dia tal, isso aqui vocês vão comer dia tal. E num dia lá eu quis comer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque eu não via aquele tanto de comida há vários meses. E ela já chegou descascando, dizendo que é por isso que vocês não têm o que comer, é por isso que vocês não têm nada, e ó, vai comer tudo de uma vez, daqui a pouco tá passando fome de novo, pra você ver, né? Ela era assim, ela é praticamente a santa dona da família, até hoje. E nesse dia eu falei pra minha mãe, mãe, eu não como mais nada que essa mulher trouxer pra casa. Não como mais nada. E fiquei 1 ano da minha vida comendo arroz com massa de tomate, que era a única coisa que minha mãe pegava na mercearia. 1 ano. Só comia isso, não comia nada que ela botava na geladeira. Só que eu tive que morar com ela depois, assim mesmo. Minha mãe falou assim, ó, ou você não estuda mais, ou você vai ter que morar com ela. E durante muito tempo, assim, no meu tratamento, eu fui descobrir que eu cheguei a culpar um pouco a minha mãe, porque
por que eu tenho que morar com ela? Por que não as minhas irmãs, que não têm atrito com ela? E eu tive que morar lá, porque para estudar eu tinha que estar na casa dela. Eu não tinha dinheiro para ir de ônibus, eu não tinha dinheiro para nada, eu não tinha dinheiro para lanchar na escola, não tinha dinheiro, então eu tive que morar ali e viver nessa pressão, assim. E fui tentar exercer espiritualidade na igreja evangélica, porque era a minha única chance morando com ela. Só que num dia de batismo de Espírito Santo que aconteceu lá, eu não via anjos igual as pessoas descreviam lá. Eu vi uma preta velha linda, que é a minha preta velha hoje, a avó Didi, e seu Exu Pantera Negra, ele aparecia como um anjo que dava, né, algumas mensagens muito fortes para algumas pessoas lá, e as pessoas se assustavam e abaixavam, e choravam e tal. O Du virou o profeta da igreja, mas na verdade eu enxergava as entidades que são as minhas entidades hoje. Seu Sete Matas, de Oxóssi, ele também vinha muito bravo, e eu tinha medo de contar para as pessoas que eu não estava vendo um anjo, né? Eu via outros seres, né, de outras formas. Foi difícil conviver com isso, porque bagunçou minha cabeça. Eu fui, depois de um tempo, convidado a me retirar dessa igreja, porque diziam que eu estava influenciando mal os jovens dessa igreja, porque o cabelo era grande, eu já usava piercing ali nos anos 90, e eu escutava rock and roll, eu ia de bermuda para a igreja, então eu já saí de lá, fui mandado embora, sabe? Eu passei a mesma coisa em relação a isso na igreja católica, porque eu andava de calça big, corrente e andava de skate. E as pessoas falavam, eu nem bebia na época, eu com 14 anos. E as pessoas falavam que eu usava droga na época, cara. Eu tinha 14 anos. Só porque eu andava de calça big, andava de skate, tipo, e corrente. Mas eu andava, e era louco, porque eu andava assim, mas andava com meu texto, nunca tinha feito... Foi quando eu saí, realmente saí da igreja e falei, não, as pessoas aqui, elas estão aqui pra olhar pro outro e não pra quem... não pra Deus, sabe? O Rafa, elas não estão aqui por Deus, elas estão aqui pra olhar o que o outro tá vestindo, o que o outro tá fazendo. Eu acabei sendo indicado para ir para uma igreja mais alternativa, que a galera escutava rock and roll, a galera tinha... Né, usava piercing, se tatuava e tal, e era também considerado uma igreja cristã, evangélica. Só que mesmo lá eu tinha muito conflito, porque eu achava tudo muito, muito romano. As cartas de Paulo eu achava que elas não tinham a ver com Jesus, e eu colocava essas coisas em xeque, então eu arrumava muitos inimigos lá. E em casa eu ia lá nas minhas orações e sempre vinham esses seres conversar comigo e me falar, olha, cara, você não vai se encontrar ali, né? Ali não vai ter jeito, você vai brigar e você vai arrumar conflitos ali. E aí eu resolvi que eu ia ficar em casa. Só que nessa época, né, eu tive, infelizmente, o caso do meu pai assassinado, né, pela polícia, que foi muito traumático, e ali eu carregar o corpo dele no dia de levar para o caixão, né, lá do pronto-socorro onde ele estava, e um pronto-socorro despreparado, né, que falou, ó, tira logo ele de lá, porque vai começar a feder, porque lá não é refrigerado. E aquilo ali para mim foi muito, muito doloroso, e ali eu já estava enchendo a cara de remédio e tomando remédios muito fortes e já procurando combinações químicas para tirar vidas sem sentir dor, sabe? Assim, eu só não queria sentir dor. E eu digo muito, ali naquele momento, o sofrimento ele se torna uma terceira pessoa que você começa a brigar com ele ali, né? Você quer encher o sofrimento de porrada e tirar ele de lá. Só que ele está dentro de você. Então, na hora que você mata o sofrimento, porque na verdade você não quer se matar, na hora que você mata o sofrimento, você vai junto, né? Porque ele não é uma terceira pessoa. Ele vira uma terceira pessoa na cabeça de quem está com esse pensamento suicida, né?
Então, ali em 2008 para 2009, né, na morte do meu pai, né, e assim, sem nenhum tipo de resposta da polícia, a não ser, olha, melhor não mexer, corregedoria não, a gente sabe onde você estuda, onde a sua irmã estuda, e a gente... Assim, eu nem estive lá, minhas irmãs que tiveram, eu não quis nem ir, porque né, fiquei muito... tomei um asco, assim, daquela atitude violenta da polícia, né? E ali, né, as pessoas me diziam, não, mas porra, antigamente era assim, as pessoas enterravam os parentes, elas que carregavam, só que não era o que eu precisava ouvir naquele momento, sabe? Eu não estava preparado para ouvir que aquilo era um ritual lindo, Não, se fosse não, hoje. não, nem hoje, sabe por quê? Porque um ritual desse é quando é uma morte natural. Não quando é uma morte brutal. Quando é uma morte natural, que chegou o momento, você fazer esse rito, como acontece na África, enfim. Sim. Antigamente, então, eles enterravam na própria casa a pessoa, da família. É uma coisa natural. Agora, quando é uma morte brutal, não, eu também me desculpa. Eu não acho que nem hoje falando, entendeu? Não cabe. Não cabe você tentar naturalizar ou tentar fazer uma... romantizar um ato desse, assim, né? Eu poderia entender o argumento, né? Ok, assim, a gente pode entender que as pessoas estão, né, nas melhores das intenções, mas realmente não dá. Só que, naquela época, assim, o argumento para mim era, cara, não é o que eu quero ouvir. Na hora que eu volto, naquela época eu estava morando num apartamento praticamente sozinho. E, assim, minha mãe morava lá, mas ela estava com meu padrasto, e aí eu fiquei sozinho nesse apartamento. E ali eu falei, cara, vai ser hoje. Assim, já peguei uma combinação de remédios lá e tomei tudo, só que eu tomei um que eu tomei muito dele. E aí, na hora que ele bateu mesmo assim, eu meio inconsciente, eu vomitei tudo, vomitei os remédios todos e fiquei mal durante uns bons dias. Só que eu não tinha me arrependido, eu só pensava assim, na próxima vez eu não vou falhar, né? Esse era o meu pensamento. Da próxima vez eu não falho e continuando uma vida na época de automática, né? Assim, uma vida autômata, né? Assim, daquela de automática, de trabalho, volta para o apartamento e fica deitado, trocando os canais e acorda, vai para o trabalho. E aí entra o que a gente disse no início. Eu não ficava entregue ali na cama, né? Então eu ia para o trabalho, desenvolvia meu trabalho e vinha gente mais conhecida para tatuar comigo, e vinha gente de outra cidade, gente de outro estado, gente de outro país. Então todo mundo achava que estava tudo bem, né? Se, o Du tá ganhando dinheiro, o Du tá, né, tá bem, o Du tá tocando, o Du tá recebendo convites, só que ali eu me considerava assim, eu cheguei ao ponto de ter um restaurante em frente ao meu estúdio. Eu entro para comer no restaurante, aí eu tinha assim, nessa época a síndrome do pânico, ela estava muito forte. Eu pegava o garfo e o garfo não chegava na minha boca, minha mão começava a tremer e eu não conseguia comer, e eu começava a sentir medo das pessoas em volta, e eu largava o prato cheio assim e saía correndo de lá e entrava no meu estúdio, fechava a porta e ficava tentando entender o que estava acontecendo. E isso atingiu o meu corpo físico, né? Eu tive nessa época um AIT, que é um ataque isquêmico, é um ataque isquêmico transitório, quase que um AVC, né? E aí eu tive isso no estúdio, né? E quando eu acordei, meu lado esquerdo todo paralisado, e eu não conseguia mexer a boca, não conseguia mexer o braço, não conseguia mexer as pernas. Aí eu fui para o hospital e eu tinha que ficar internado, e eu não queria ficar internado, e arrumei um jeito, assinei um termo lá junto com a minha mãe, que eu ia ficar na casa dela, que era muito pertinho do hospital, e se precisasse chamar a ambulância eu chamaria. Quando eu voltei ao hospital e me deram alta, falou assim, agora você está bem, a gente vê que ficou uma
uma veiazinha entupida aí na sua cabeça, mas não vai fazer diferença e tal, você vai tomar AS e isso vai se dissolver, então agora você tem que descansar, mas eu nem fui descansar, voltei pro estúdio, voltei pro trabalho, porque eu tinha medo também de descansar, sabe, de ficar em casa, de parar, e me me consumir de vez. Aí que entrou a luta assim, mais violenta, que foi travada depois dessa época, assim, esse assassinato do meu pai em 2009, né? Aí a luta ficou mais violenta, mais brava. Tentei, assim, viajei o mundo para tatuar, assim, fui várias vezes para os Estados Unidos para tatuar e conheci várias cidades lá. E quando eu voltava para cá, eu já tinha até esquecido o que tinha acontecido lá. Aí vinha o lance da ingratidão de novo, né? Todo esse peso das pessoas dizendo que eu era ingrato, que eu era ingrato. Aí eu falei, foda-se, agora eu quero morrer, sabe? E assim, quem não entender, eu já não quero mais saber, né? E nessa hora, infelizmente, você não pensa mais em ninguém. Né? Se você não só pensa nessa terceira pessoa, né? Exato, você só pensa nessa terceira pessoa que está te consumindo, que é esse sofrimento, né? E cheguei a escrever no Facebook uma carta de despedida, assim. E eu tinha resolvido. Ou seja, outro mito, né, Du? Outro mito, né? Que dizem que quem vai se matar não avisa. Uhum. Avisa sim, né? Também. É um mito, isso aí é um mito sim, porque as pessoas avisam. Conheço vários, assim, a gente perdeu um grande amigo também, que era mesário de uma casa de show. Ele fez, no aniversário de uma das torcidas do Atlético, que é a Galo Metal, uma torcida de metal, assim, ele foi o mesário da minha banda nesse show. E ele me disse no dia, falou, pô, Edu, eu não tô aguentando mais, velho. Tá foda, eu não tenho mais vontade de ficar aqui, tá difícil. Eu falei, pô, vamos marcar de conversar, entra em contato comigo. E não é da boca pra fora, eu sempre falo pras pessoas, me procura mesmo, não tem... Né? Eu fico recebendo gente no meu estúdio que fala, cara, eu vim aqui só pra conversar. Vamos conversar, vamos falar, vamos tocar no assunto que tá te machucando, não tem... Só que ele... 10 dias depois, ele deu um tiro na cabeça, em casa. Assim, com a mãe em casa, com o pai em casa, né? E ele avisou, e avisou os amigos que ele ia fazer isso, né? Então, é outro mito que tem que cair. Assim como a gente não pode falar de suicídio porque incentiva as pessoas a se matarem. Pô, a gente ficou décadas sem falar de suicídio. E a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. E a cada 4 segundos, uma pessoa está tentando. Você assistiu o vídeo de social media que saiu agora? Um documentário no Netflix? Olha, eu já recebi de várias pessoas para que eu assistisse, porque eu fiz um texto no meu Twitter que um monte de gente me falou assim, tudo que você está falando nesse Twitter, você deve ter assistido no documentário tal. Eu falei, não, eu ainda não vi. Mas dilema das redes sociais. Social media dilema. Gente, em inglês lá, a gente tá com dificuldade aqui. Mas dilema das redes sociais no Netflix. Eu trabalho com isso, pra mim foi muito... Eu trabalho com redes sociais e pra mim foi muito chocante. Porque você tem o depoimento das pessoas que criaram. Então, são ex-programadores, da inteligência de Twitter, LinkedIn, Facebook, Google, e eles falando realmente, óbvio que não teve uma intenção das redes sociais, mas quais são os gatilhos das redes sociais e o quanto que aumentou o número de jovens assim, de crianças, né? Uhum. Na tentativa de suicídio, né? Como aumentou. Sim. É um dado alarmante, é algo que chama atenção, é algo que a gente precisa realmente reavaliar. E isso veio muito ao encontro daquele vídeo que você fez, que foi onde eu te conheci, que eu falei, cara, é bem aquilo. A gente tava falando, foi quando soltaram o vídeo do George Floyd, enfim. Tem horas que eu também me recuso a ver muita coisa nas redes sociais, porque você fala, cara, eu já não tô bem, né? E aí você vai ficar vendo só isso, e só ódio, e só o certo e errado.
isso vai gerando até a gente, né? Que, sei lá, eu nunca tive vivência, né, com depressão ou com alguém muito próximo a mim, né? Tirando o Jean, que eu nem sabia, no caso. Você vai se sentindo, sabe, consumido. Chega uma hora que você fala, cara, preciso parar com isso. Então é importante, sim, eu acho importante a gente falar, eu acho importante você tá aí, né, como um cara que continua, né, do tratamento, ele é um tratamento contínuo, né? Isso eu deixo muito claro no meu livro, assim, na apresentação dele e no final do livro, assim, eu tô contando ali algumas ferramentas que estão me ajudando a lidar com a depressão, com a ansiedade, ou a síndrome do pensamento acelerado, ou a síndrome do pânico, né? Todas as outras patologias e síndromes que eu fui diagnosticado ao longo desse tempo. Né? E digo no final, não existe controle de emoção, você não controla a sua emoção. Né? O máximo que você aprende é a gerir de uma melhor forma as suas emoções. Agora, nunca pense em controle e pode haver cura? Pode haver cura. Agora, se você não se sentir curado, também não se culpe. Se você tiver que tomar remédio o resto da vida, cara, toma o remédio o resto da vida. Tá tudo bem, né? É um tabu que tem que ser quebrado também. É um tabu das antigas, né, do isso. Muito, muito. Se o corpo não está produzindo algo que te leva a se sentir mais deprimido, porque existem depressões em vários níveis, sim, né? A do nível que é altamente químico, assim, que o corpo já não produz mais nada que te satisfaça, nenhuma daquelas químicas da serotonina, da dopamina, então você precisa do remédio, né? Então, para com essa briga, toma o seu remédio e vive da melhor maneira possível. É melhor do que você se matar em vida até. Porque, assim, não é só tirar a vida, sim, morrer e deixar explodir, mas é se matar em vida, né? Perder a vontade de... desencantar, né? De produzir, de ser um pouco mais dionisíaco, né? E apreciar a beleza, a música, a arte, e viver, né? E o lindo da Umbanda é muito isso, é o atabaque, é a cor, é a vela, o incenso, né? É cheiro, é gosto, né? Então a gente precisa viver isso. E se você se mata em vida também, nada disso faz sentido mais. Você vai achar que é o orixá que não te ajuda, é o guia que não fala mais com você, né? E na verdade isso está ali dentro, morto em vida. E a culpa não é da pessoa, né? A culpa são de todos esses tabus, né? Então a gente entrega ferramentas, né? E a minha ideia é sempre essa, né? Eu não sou dono da razão, eu não tenho todas as respostas, muito pelo contrário. Então eu deixo no livro isso muito claro no início e no fim do livro. Eu não digo que, e a partir de hoje o Du viveu feliz para sempre. Não. Sabe, minha vida ela continua. Amanhã pode acontecer alguma coisa que eu vá entrar em parafuso. Só que se fosse há 2 anos atrás, eu muito provavelmente não saberia lidar. Hoje, eu vou tentar todas as ferramentas que eu aprendi. Emocionais, as meditações, as espirituais, né? E vamos tentar, né? Perfeito. Essas ferramentas estão aí para isso. Perfeito, Du. Obrigada por esse depoimento. Obrigada mesmo por essa contribuição.